Oi, gente, bom dia para todos. Primeiramente, eu queria dar boas-vindas, né, para vocês novamente. Estamos, né, passando por um período diferente, bem difícil, mas eu espero que todos nós possamos nos adaptar, eu também, né, assim como vocês, a essas aulas, tá, à distância. E queria que você, né, falar para vocês que eu espero que vocês estejam bem, que a família de vocês esteja bem também. E vamos continuar, né? Um dia de cada vez, que vai dar tudo certo e tudo isso vai passar, né? Esse vídeo vai ser um pouquinho maior por causa dessa primeira introdução que eu quero explicar para vocês mais ou menos como que a gente vai fazer ao longo desses 2 meses, a princípio, de aulas, né? E depois dos 2 meses a gente vai passar por uma reavaliação de como está sendo, né? O curso, certo? Então, mas assim, as minhas aulas, os meus vídeos, eu prometo tentar fazer bem mais curtos, tá? Para vocês, eu sei que vídeo cansa, enfim. E a gente vai ter aulas normais, assim, né? Expositivas e TDE. Eu não sei se já falaram para vocês ou explicaram para vocês como que vai ser, mas o TDE é o trabalho discente efetivo, que é para vocês fazerem, né? Alguns conteúdos, alguns trabalhos que a gente vai passar ao longo desses meses, certo? Hoje, com vocês, eu vou dar essa aula expositiva sobre a composição química dos seres vivos. São os compostos inorgânicos e compostos orgânicos. Mas, por exemplo, a semana que vem já vai ser um TDE. Então, mas aí eu vou explicando, né, ao longo do processo, ao longo das semanas, o que cada um vai ter que fazer direitinho, certo? Em relação às aulas passadas, né, que a gente teve em fevereiro, eu vou deixar para vocês hoje, agora no Moodle, um exercício de revisão, tá? E em relação também ao meu horário de atendimento, eu acredito que os coordenadores passaram para vocês todos os horários de atendimento, né, com todos os professores, beleza? Então vamos lá, ao longo das aulas, né, ao longo da semana, se vocês tiverem algumas dúvidas, vocês podem aparecer nos horários de atendimento ou vocês podem me mandar e-mail, né, conversar comigo também por meio do Moodle. A gente vai estar sempre online, né? Querendo ou não dá para desligar, certo? Então vamos começar? Para esse vídeo não ficar muito grande, né? O que a gente vai estudar hoje? A composição química dos seres vivos. Os seres vivos, como a gente já tinha visto, e lá em fevereiro a gente viu as características dos seres vivos, que eles são formados por células, né? Que eles se desenvolvem, que eles possuem metabolismo, beleza? Mas qual que é a composição deles, de nós? Qual é a nossa composição? Nós somos compostos, né, por substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas. Quais são as inorgânicas? Somos compostos por água e sais minerais. E as orgânicas, quais que são? Carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos, certo? A gente vai ver hoje só os compostos inorgânicos, que são as águas e os sais minerais, beleza? Vamos lá então. Qual que é a diferença dos compostos inorgânicos para os compostos orgânicos? Vocês vão ver isso muito em química também, né? A molécula das substâncias dos compostos. Vocês sabem como que é a molécula de água, não é? Todo mundo já ouviu falar que a molécula de água é 2 hidrogênios e 1 oxigênio, certo? H2O. O que significa? Que ela possui 2 hidrogênios, 2 átomos de hidrogênios e 1 átomo de oxigênio. Então, é uma molécula simples, tem só 3 átomos, né? É uma característica de composto inorgânico, certo? Moléculas pequenas podem ser encontradas tanto dentro dos seres vivos como fora dos seres vivos também, obviamente, né? A água, o nosso planeta é formado por
maior quantidade de água, né, do que de terra, e os sais minerais é a mesma coisa, certo? Beleza. Então vamos falar da água primeiro, propriamente dito. O que é a água? A água é o solvente por excelência. O que é solvente? Isso também vocês vão ver em química e a gente vai ver um pouquinho também aqui na nossa disciplina. Solvente é uma substância que dissolve vários tipos de substâncias. Então a água é o solvente que mais dissolve as substâncias, né? A gente chama de substâncias polares, aquelas substâncias que são dissolvidas em água. O óleo, por exemplo, ele não é dissolvido em água, certo? Então, ele é uma substância apolar, beleza? E não existe vida sem água, né? Isso todo mundo já sabe. Quando os astronautas vão para fora, né, para outros planetas, ou os astrônomos eles estudam outros planetas, a primeira coisa que eles vão procurar, se querem procurar por vida, eles procuram por água, não é isso? Por que isso? A sobrevivência das plantas, animais e os outros seres vivos depende da sua capacidade de conseguirem equilibrar os ganhos e as perdas de água, mantendo sempre um meio interno favorável, que significa o quê? Homeostase. Homeostase é justamente o equilíbrio do nosso organismo, tá? O organismo em equilíbrio, a gente pode falar que é um organismo em homeostase. Ele não está doente, né? Ele não está passando por necessidades fisiológicas nem nada. Ele está em homeostase. Bom, funções da água: transporte de substâncias, tanto dentro das células quanto entre uma célula e outra, né? É através da água que entra as substâncias dentro das nossas células. Por exemplo, quais substâncias? Alimento, gases da respiração, excretas, né? Difundem-se na água e são por ela carregados. Além disso, a água favorece a ocorrência de reações químicas. E por que isso acontece, né? As moléculas, elas conseguem se encontrar uma com a outra quando elas estão na água. Se elas estivessem fora da água, elas nunca iam se encontrar. E quando você coloca água, significa que elas se encontram. Então, acontece a reação química, beleza? O metabolismo depende da água. O que é metabolismo? A gente já viu, né? Em fevereiro. São as reações químicas que ocorrem dentro dos seres vivos, né? Então, o metabolismo depende de água. Outra função, mantém a temperatura do nosso organismo constante, né? Nós somos animais homeotérmicos. A gente tem a temperatura do nosso corpo constante. Então, a gente... Como, né, que a gente mantém essa temperatura constante? Por vários mecanismos. Um dos mecanismos é o suor, né, que elimina o excesso de calor do nosso corpo, tá? Nas plantas e nos animais homeotérmicos, beleza? E esse suor, né, a gente sabe, é chamado de transpiração. Bom, a taxa de água é igual em cada organismo? Lógico que não. Por exemplo, quanto maior a atividade do tecido, maior vai ser o metabolismo, que são as reações químicas. Então, maior tem que ser a taxa de água. Então, o encéfalo de um embrião, que ainda está na barriga da mãe, encéfalo faz parte do sistema nervoso central. Ele tem mais água do que os músculos, que tem mais água do que os rins, que tem mais água do que os ossos, que tem mais água do que a dentina, que é o do nosso dente, tecido dentário, certo? Então, quanto maior a atividade do tecido, maior o metabolismo, maior a taxa de água. A idade do organismo. Quanto mais novo é o organismo, mais taxa de água tem. Por exemplo, o feto humano. Desculpa, gente. Esse aqui que é o embrião, ó, um embriãozinho, tá? E esse aqui maiorzinho é o feto humano.
O feto humano possui 94% de água, né, no organismo, enquanto um recém-nascido tem 69, 70% de taxa de água, né? Então, quanto mais novo, maior a taxa de água, porque tem mais metabolismo, né? Mais reações químicas. Outra coisa que também vai influenciar a taxa de água, obviamente, é a espécie estudada, gente, né? Os seres humanos têm de 69 a 70% de água no organismo. Sementes e esporos vegetais têm de 10 a 20%, né? Certos fungos, 83%. A medusa, olha a medusa, ela é praticamente formada só de água, né? Ela é uma geleiona, ela tem 98% de taxa de água, certo? Então a espécie a taxa de água vai depender da espécie estudada, beleza? Ok, fechando a água, a gente passa para os sais minerais. Os sais minerais, assim como a água, eles são encontrados tanto na célula viva, né, como na natureza não viva, né, em rochas, beleza? O que são os sais minerais? A gente tem a tabela periódica, né, que vai dar uma luz para a gente, que vocês vão estudar em química, com certeza a tabela periódica. Sódio, potássio, né, são muitos sais minerais, beleza? Mas eles servem também para a gente, para os organismos vivos, né? Por quê? Como? Eles são encontrados sob duas formas básicas, que a primeira são dissolvidos em água, porque nosso organismo é formado por água, né? Então eles são dissolvidos em água. Ou eles são imobilizados, são aqueles que não são dissolvidos em água, como componentes de esqueletos, né? De insetos, por exemplo, do exoesqueleto de insetos, por exemplo. Como que é isso? O que significa isso? Isso vocês vão ver em química, muita coisa vocês vão ver em química. Dissolvidos em água sob a forma de íons. Vocês vão ver, gente, que moléculas de sal, por exemplo, o sal de cozinha, que é o NaCl, o sal de cozinha, quando a gente coloca ele na água, ele se dissocia em íons, Na mais Cl, né? É um íon, cada um tem uma carga positiva ou negativa, vocês vão ver isso em química, beleza? E os íons são importantes para a gente, porque as células, elas conseguem absorver só esses íons, né, que são bem pequenininhos, tá? Eles modificam a permeabilidade, a viscosidade e a capacidade da célula responder a estímulos. Então, eles são muito importantes para a gente. A concentração total dos íons também, nos líquidos celulares, tem relação com a entrada e a saída de água na célula. E a gente vai estudar depois, vocês vão ver comigo, a osmose, né? Tem tudo a ver a entrada e a saída de água nas células com a concentração desses íons dentro e fora das células, tá? Ou senão eles podem ser encontrados imobilizados, que eles não são dissolvidos em água. Eles são secos, né, entre aspas, tá? Podem ser componentes de estruturas esqueléticas e são pouco solúveis em água, que é o caso do esqueleto, de cascas de ovo, carapaças de insetos e caranguejos, beleza? São também formados por sais minerais, essas estruturas. Isso aqui é só para vocês, né, terem uma ideia, mas a questão da osmose a gente vai ver depois, beleza? Então é isso, gente. Eu vou explicar para vocês depois, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou explicar a atividade que eu quero que vocês façam nessa aula, tá? Então, até mais.